João capítulo 6. Jesus atravessa para o outro lado do mar da Galileia, em direção a Tiberíades. E ali ele, diante da grande multidão que o seguia, ele sobe para um monte junto com os discípulos. E lá no monte ele começa a ministrar os discípulos e de repente ele vê que uma grande multidão está vindo ao encontro dele, por causa dos sinais que ele operava, por causa das curas que ele fazia. E vendo aquela multidão, Jesus olha para Filipe e fala: onde compraremos pão para esses comerem? E ele disse isso para experimentar realmente os discípulos, para ver como era o coração deles, como estava o coração deles. E Filipe responde: olha, 200 dinheiro não daria conta, é muita gente, olha essa multidão, não daria para matar a fome desse povo. Mas André, ele apresenta uma saída, né? Olha a saída, né? É uma saída pequena, parece nula, né, aos nossos olhos, mas na verdade você vê como Jesus, ele trabalha com aquilo que é à nossa disposição, né? Tanto que diz que Jesus perguntou o que perguntou para provar o coração deles. Um encontrou dificuldade e o outro apresentou uma solução aparentemente inviável, né? Porque André diz assim: olha, tem aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Isso era a solução para alimentar uma multidão, queridos, mais de 10.000 pessoas? Não era uma solução. Mas ele não disse não, né, para Jesus. Ele não disse não para a intenção de Jesus. E ele se dispôs com o que ele tinha. E isso é muito interessante, porque Deus, ele quer ver essa disposição no coração, né? Quem quer arruma um jeito, né? Quem não quer arruma desculpa. Então Filipe tinha toda a razão na argumentação dele, né? Como? Nem que nós tivéssemos muito dinheiro, nós não daríamos conta de alimentar. Mas André, ele ali põe à disposição algo que ele vê diante dos seus olhos, nem era dele. Ele diz: olha, tem aqui um rapaz, né? Então a primeira coisa que ele vê diante dos olhos dele como uma solução, ele propõe para Jesus. E Jesus aceita aquela proposta, porque ele quer realmente, simplesmente que nós participemos do mesmo interesse dele. Qual era o interesse dele naquele momento? Realmente era agir com misericórdia, com caridade, né? Era alimentar aquele povo que estava ali faminto. E então Jesus falou: manda todo mundo sentar e vamos entregar então esse pão. E ali assentaram-se os homens, 5.000 homens, fora as mulheres, crianças, e Jesus deu graças pelo pão e deu graças pelo peixe e deu aos discípulos para que eles distribuíssem para todos o que estavam ali. E quando todos tinham recebido e tinham sido alimentados, Jesus disse para recolherem os pedaços que sobejaram, para que não houvesse perda, prejuízo de nada. E eles recolheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram, embora tinham se alimentado de tudo aquilo. É interessante esse sentimento de Jesus. E ele é o bom pastor, né? Jesus Cristo, quando ele se dispõe, ele se volta para essa ação social, ele prova aos seus discípulos para ver quais teriam aquele mesmo coração, né? E muitas vezes é comum você ver o quê? Dificuldade, né? Sempre há o quê? Uma situação de você só ver a oposição e a dificuldade e você realmente não investir, não insistir numa obra social, né? Hoje, no mundo atual, o que há, perceba, queridos, a relva era muito alta, havia muita relva, quer dizer, havia muito mato, né? Havia ali, realmente, eles estavam no meio do mato
e não havia nem simplesmente uma cabana sobre eles, uma tenda, né? E você vê que aonde há a disposição de buscar a Jesus, Jesus se manifesta no meio deles. Hoje, a nossa geração, qual é a nossa geração? Né? A nossa geração quer comodidade, né? Nós queremos templos adequados e nós queremos ver no plano físico e queremos ver numa igreja física o recurso ser empregado. Só que, na verdade, diante de Deus, Deus nunca pediu isso, Deus nunca cobrou isso. E Deus nunca pedirá isso aos seus servos. Né? Nunca diante de Deus lá no céu, Deus vai chegar para um líder dele e vai dizer: por que você não colocou, né, a cadeira almofadada? Por que você não colocou o ar-condicionado? Nunca. Nunca um líder será cobrado por isso. Se ele opta por aquilo que é fazer uma ação social, isso sim é uma igreja que será aplaudida diante dos céus. Por quê? Porque é uma igreja que atende aquilo que é o coração de Deus. E nós vemos e entendemos e sabemos, né? Muitos clamam por avivamento, mas se vocês lembrarem como ocorreu, na verdade, todo esse avivamento do protestantismo, começou com Lutero, você lembra? E Lutero, depois de ler as teses, o que ele faz? Até um desafio ao Papa na época, né? Vem da Catedral de São Pedro, todo o ouro da Catedral de São Pedro, e alimentemos os pobres, os famintos. Aquilo foi uma indignação geral. Mas o que gera um avivamento, o que gera realmente um grande mover espiritual, é esse desprendimento do que é natural, do que é terreno, e nós entendermos que uma igreja sadia e curada realmente é aquela que atende aquilo que é a vontade de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. É lógico que nós não vamos ser hipócritas, pela condição nós queremos estar numa igreja adequada, mas Deus não faz nenhuma questão disso. E, na verdade, Deus não pede em nenhum momento isso. E nós, como ovelhas, também não devemos ser pessoas que prezem por isso, mas sim pessoas que prezem por aquilo que é o verdadeiro evangelho, de sabermos que os nossos recursos serão empregados devidamente no reino de Deus, em prol de vidas, em prol daquilo que é a ação social, em prol daquilo que é a expansão do reino de Deus. Diz então que os discípulos recolhem todos os cestos de pães, as sobras, e Jesus, vendo o movimento que estava entre o povo, porque Jesus percebeu que o povo queria levantar ele rei, porque ele sim era um rei que eles precisavam. Porque na visão deles era isso, era alguém que atendesse às necessidades sociais deles, de miséria, né, de fome. Né? E Jesus vendo isso, que eles iam levantá-lo rei, Jesus se afasta e sobe para o monte. E agora nós vamos ver uma situação interessante, que Jesus foi para o monte, ficou lá no monte orando, e os discípulos desceram para o mar, sozinhos. Entraram no barco, atravessaram o mar, sentido Cafarnaum, e já era noite. E ainda Jesus não tinha chegado, eles entraram no mar sozinhos. Queridos, você vai ver aqui a explicação, que só tinha um barquinho. Peraí, como que os discípulos vão embora assim e deixam Jesus para lá, né? Estranho, não é verdade? Como que eles seguem sozinhos rumo ao mar de noite, sem Jesus? O que eles pensavam, né? Interessante isso. Só que como eles vão sozinhos no meio do mar à noite, diz que se levanta uma grande tempestade.
o vento começa a soprar. E eles navegaram muito tempo e viram então que Jesus vinha andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, temeram. Quem era aquele que vinha andando sobre o mar? É interessante nós meditarmos sobre isso. Por que os discípulos seguiram sozinhos? Na versão de um outro evangelista, ele diz que Jesus mandou eles irem na frente. Todavia, você vai ver que aqui João faz questão de mencionar que só tinha um barquinho. Você pode conferir na sua casa que está escrito no versículo 22. A multidão sabia que existia só um barquinho e que então os discípulos tinham ido, mas eles não viram Jesus entrando no barquinho. Logo, se só havia um barquinho, como os discípulos deixaram Jesus para trás? E nós precisamos ter realmente esse sentimento no coração, de não querer enfrentar, o mundo, enfrentar a vida, deixando Jesus para trás. Por quê? Porque quando você deixa Jesus para trás, é inevitável. O quê? Tempestades, é inevitável. Circunstâncias realmente que gerem dano no teu barco, na tua embarcação. Jesus foi ao encontro deles no meio das águas, diz a palavra do Senhor, e diz que eles até sentiram medo. Eles estavam tão atordoados com o problema, tão atordoados com a tempestade, que não conseguiram ver ali que era o próprio Jesus. E realmente, quando você segue com a tua própria força, com a tua própria mão, com a tua própria capacidade, e se esquece de Jesus e abandona Jesus, entre aspas eu estou dizendo, o que acontece? Vem as lutas. E aí, mesmo que Jesus se manifeste, você está tão atordoado com o problema que você não consegue ver a mão de Deus. Jesus teve que dizer para eles, sou eu, não tenho medo. Então, eles de boa mente receberam a Jesus no barco. E o barco chegou em terra, para onde iam. Sempre leve Cristo contigo. Eles queriam ir para Cafarnaum, mas, realmente, sem Jesus no barco, é tormenta, Não tenha medo, quando Jesus estiver no teu barco, você vai chegar no teu fim, você vai chegar naquilo que é o propósito de Deus, você vai chegar no objetivo final, mas mantenha Jesus no barco. Diz então que chegaram mais barquinhos lá para o povo e o povo também subiu no barco e foi atrás de Jesus. Nesse momento que Jesus já chegou do outro lado do mar, também horas depois, com certeza, chega a multidão. E eles chegam indagando, Jesus, como que o Senhor veio, Se só tinha um barquinho e os discípulos vieram sozinhos, Eles começam a indagar. O povo, presta atenção, o povo teve o zelo com Jesus e os próprios discípulos entraram no barquinho e foram embora. Eu estou indignada com isso aí, Por quê? Se é alguém que você ama, você vai falar, não, Jesus, olha, a gente vai esperar com o barquinho aqui, só tem um barquinho. Mas não, eles foram embora, E aí Jesus teve que ir andando sobre as águas. O povo começa então a chegar e falar, quando que o Senhor chegou aqui? E aí Jesus então trata um outro problema com eles. Jesus fala, vocês estão me procurando não é pelos sinais que vocês viram, é pelo pão que alimentou vocês. Mas trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho de Deus vos dará, porque a este o Pai deu e selou. Então, aquele povo estava atrás de Jesus, porque Jesus era aquele que iria dar o que eles precisavam, o alimento. A escassez na época realmente envolvia isso. Mas Jesus falou, não se esforcem, não se sacrifiquem dessa forma, não trabalhem por aquilo que é o alimento físico, mas pelo alimento espiritual que o Pai lhes deu.
que eu posso vos dar porque o Pai deu. Então, a busca de Jesus não deve ser por aquilo que é terreno, por aquilo que é físico, por aquilo que é material, por aquilo que é passageiro, perecível, mas por aquilo que é eterno, porque é isso que Deus quer nos dar, um pão que realmente nos dá a vida eterna. E eles falaram, o que nós podemos fazer então para fazer a obra de Deus, para fazer esse trabalho, né, que nos dará a vida eterna? E Jesus falou, a obra de Deus, o trabalho, né, de Deus é esse, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Né? Então, Jesus estava dizendo ali que o trabalho deles, você já ouviu aquele hino que diz assim, o meu trabalho é esperar em ti, é meu, somente meu todo o trabalho, o teu trabalho é confiar em mim, né? Então Jesus estava na verdade dizendo isso, né? O trabalho de vocês é acreditar em mim, o trabalho, o esforço de vocês, né? Vocês têm que trabalhar para manter a fé de vocês viva naquilo que eu ensino, vocês têm que trabalhar, se vocês querem o pão que dá a vida eterna, trabalhem por aquilo que é manter a fé em mim. E aí, então o povo pergunta, mas que sinal é esse que nós possamos ter para que creiamos em ti? Os nossos pais tiveram o maná no deserto. O que eles começaram a alegar, né? Que o sinal que os judeus do passado tiveram, que Deus era com eles, é porque caía toda manhã um maná, pão dos céus, né? Eles tiveram aquele sinal e eles perguntam para Jesus, e qual o sinal então que o Senhor nos dá, né? Para que nós creiamos. Eles creram porque eles viram o pão, né? Toda manhã estava lá, e nós? Então Jesus fala para eles, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai lhes dá o verdadeiro pão do céu. E nesse momento, Jesus se revela realmente que estava diante deles o verdadeiro pão de Deus. Jesus é o pão do céu, o pão de Deus que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus ali se revela diante deles. No passado, eles viram o maná caindo e acreditaram. Agora, vocês precisam acreditar que eu sou o pão. O que é o pão? O pão é o trigo que alimenta e alimenta as almas, que daria a palavra, que daria o sustento para eles alcançarem a vida eterna. E eles então disseram, dai-nos então sempre desse pão. E realmente esse entendimento é fundamental para uma vida espiritual saudável chegar à vida eterna. Qual o entendimento? Se alimentar do pão do céu, se alimentar do ensino de Jesus, se alimentar não do velho maná, mas se alimentar do pão de Deus, que é Jesus Cristo. E então Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Fisicamente falando, você não consegue entender essa palavra, mas espiritualmente falando, você pode vivê-la na prática. Jesus é o pão do céu, e quem se alimentar desse trigo, quem se alimentar da palavra que sai da boca dele, quem se alimentar do ensino dele, nunca mais terá fome. Você será saciado. Sabe aquele vazio que existe na alma de tantas pessoas? É porque está sem o pão. Sabe aquele desespero que toma? Está sem o pão, porque ele é a paz que o mundo não tem. Ele sacia a alma. A tua alma ficará cheia de confiança. Mas você pode me dizer, mas pastora, eu até creio em Jesus, ou eu sou crente, ou eu fui batizada, e no entanto, a minha alma tem fome. Tem fome porque você não tem se alimentado do pão do céu.
Você não tem se alimentado do trigo. Jesus falou, o teu trabalho é acreditar em mim. A obra de Deus que você pode fazer é acreditar em mim. Então, se você não alimentar a tua alma vai definhando, vai ressecando, né? Então, há muitas pessoas, até com o nome de cristãs, mas vivem sem esperança, estão sem perspectiva de vida, estão sem ânimo, estão desencorajadas, pensam na morte como uma solução. Por quê? A tua alma está aflita por um pão que venha do céu. A tua alma está aflita por aquilo que é a verdadeira palavra de Jesus para você. E a palavra de Jesus para você é uma palavra de vida. A palavra de Jesus para você é uma palavra de fé. A palavra de Jesus para você é uma palavra que te levanta e te faz prosseguir. Porque a partir do momento que Deus quisesse o teu fim, Ele só fazia assim, ó, tirava o ar da tua alma, você morria na hora. Deus não quer o teu fim. E então Jesus diz, eu já disse, mas vocês estão vendo, mas vocês não creem, né? Quer dizer, eles estavam olhando para o pão de Deus, a palavra de Deus. Jesus é o verbo, lembra lá de João 1? Ele é o pão que alimenta, mas eles estavam vendo, mas não criam. O povo lá no deserto viu o maná de Moisés e creu em Deus, mas eles estavam vendo o verdadeiro pão do céu e não estavam crendo. E então Jesus fala, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa palavra é maravilhosa, não é verdade? Todo que vai a Jesus, todo que chega à consciência de que Jesus é o pão para a sua vida, que precisa ser saciado, que precisa da misericórdia dele, que precisa do favor dele, é porque Deus iluminou a este, para que chegue a Deus e a Jesus. Todo que o meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Então, se você tem no seu coração o desejo, o entendimento de que Jesus é o pão, você tem essa condição, então, querido, é porque Deus te revelou isso. Deus te deu para Jesus. Deus te entregou para que você seja um servo de Deus alimentado pelo Senhor Jesus. E Ele nunca, de maneira nenhuma, vai lançar fora quem chamar o nome dele, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se aproxime do pão de Deus, invoque agora, vá até Jesus, busque a Jesus nesse momento, se alimente do pão, ouça a palavra de Deus. E Jesus diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai é essa, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu os ressuscite no último dia. Que maravilha, né? A vontade de Deus, do Pai, é essa, que Jesus não perca nenhum que vai até Ele, nenhum que um dia levantou a mão para Jesus, nenhum que um dia creu em Jesus. A vontade do Pai é que nenhum se perca. E você não pode se perder, mas você tem que acreditar e se manter nele, porque de maneira nenhuma ele te lançará fora. Mas você deve invocá-lo, você deve realmente crer nele, porque a tua fé é que te manterá na presença do Senhor. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Se você perde a fé, você não consegue prosseguir. E então, Jesus continua dizendo, todo aquele que vê o Filho e crê no Filho, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus está explicando para aquele povo
que ele era o pão e que todo aquele que estava vendo ele e cresce nele teria vida eterna. E no último dia, qual é esse último dia? É o dia do juízo final, né? É o dia da grande prestação de contas de todo ser humano. Esses seriam ressuscitados para a vida eterna, porque creram nele, porque acreditaram na morte sacrificial dele, que viria ainda a acontecer. Os judeus ficavam murmurando entre si: como que pode? Ele não é o filho de José? Como que ele pode ser o pão do céu? E Jesus falou: não murmurem entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E a este eu ressuscitarei no último dia. É muito forte isso, né, queridos? Porque, na verdade, uma pessoa, se não for por iluminação do Senhor Jesus, ela não consegue chegar a Ele. Se não for, por isso é importantíssimo que você ore pelos seus familiares, que você clame pela salvação deles, para que Jesus ilumine a mente deles e eles possam chegar a Jesus, porque ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o trouxer. Por isso que diz a Bíblia que o pecado contra o Espírito Santo não há o que? Perdão. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, se o Espírito Santo não convencer a pessoa, ela não consegue vir, ela não consegue, a mente dela não abre e automaticamente ela não alcança a redenção da sua alma. Diz então a palavra do Senhor que todos seriam ensinados por Deus, mas todo aquele que do Pai ouvir e aprender virá a Jesus. Então não pode ter salvação, não tem outro meio de você alcançar a redenção em uma religião que só fala de Deus, que só exalta o Pai, que repudia o nome de Jesus. Nós vimos ontem, quem honra o Pai, honra o Filho, quem rejeita o Filho, rejeita o Pai, né? Todo aquele que do Pai ouvir e aprender virá a Jesus, é automático. Não dá para você só querer ter Deus, né? É muito fácil as religiões todas, Deus abençoe, Deus é bom, mas todo que ouvir Deus virá a Jesus, porque é só por Jesus Cristo que nós teremos a redenção, porque nós somos pecadores. E só pelo sangue, o sacrifício de Jesus, nós somos aceitos e nos tornamos filhos de Deus. Do contrário, queridos, nós não conseguimos ter acesso a Deus direto. Deus é um justo juiz. A Bíblia fala que os olhos de Deus não estão fechados, os ouvidos de Deus não estão surdos, as mãos de Deus não estão encolhidas. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o ser humano por si, mesmo que ele queira, ele não consegue chegar a Deus por seu próprio mérito. Mas nós precisamos buscar através de Jesus, porque Jesus é o advogado dos homens. Jesus perdoou nossos pecados ali na cruz. Jesus morreu no nosso lugar. Então esse é o mérito. A morte sacrificial de Jesus nos traz a redenção. E então Jesus diz: na verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então aquele que acreditar em Jesus, ele terá acesso à vida eterna, não só nessa terra. Você não vai ser alimentado só, a tua alma não será saciada só nessa terra, mas por toda a eternidade você será alguém saciado por Deus. E então Jesus repete: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês, ele dizendo para os judeus, comeram maná no deserto, mas eles morreram. Porém, eu sou o pão que desceu do céu, para que quem comer desse pão não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der
é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E então Jesus fala da sua morte sacrificial, que este era o pão, era o alimento, a sua carne para a salvação da humanidade. Os judeus continuavam brigando entre si, disputavam entre si. Como que ele pode dar sua carne para comer? E agora nós vamos ver Jesus falando de um assunto muito importante, que é a ceia. Jesus então fala do que viria a acontecer e até hoje nós comemoramos a ceia do Senhor Jesus. Ele diz: na verdade vos digo, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, o que é comer da carne e beber o sangue? Hoje nós entendemos, é a ceia do Senhor. E eu quero até fazer uma menção a você que me ouve, você é católico. Isso me preocupa muito, porque você participa da hóstia e ali eles colocam a hóstia como o corpo glorificado ou o corpo vivo de Jesus. Mas perceba, somente o padre come o pão e bebe o vinho. E, no entanto, toda a comunidade não bebe o vinho, e o vinho simboliza o perdão dos pecados. É muito importante vocês terem parte do verdadeiro e completo sacrifício de Jesus. Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Então, há muitas pessoas que não têm vida dentro de si, né? Embora se julguem e titulem cristãos, mas não têm participado daquilo que é a vida de Jesus em si e da morte sacrificial. Jesus continuou dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É importantíssimo você tomar a ceia completa. É o pão e o cálice, com o suco de uva ou vinho. Isso é a palavra do Senhor que nos ensina. Aquele que come da carne e bebe do sangue tem a vida eterna. Então, Jesus ainda explica: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, qual era o costume na época da igreja primitiva? Toda semana eles tinham ceia, né? Hoje o nosso costume é uma vez por mês nós temos ceia. Então, todo aquele que come da carne e do sangue, que participa da ceia, permanece em Cristo e Cristo nele. Ele está declarando: eu estou contigo, Jesus, e eu preciso do teu sangue e do teu sacrifício na cruz sobre mim. Eu preciso que tu estejas comigo. Então a ceia é importantíssima na vida cristã, porque você está declarando mais um mês que você está com Jesus e que Jesus está com você e que você precisa daquele sangue para perdoar seus pecados e que você quer a cura do teu corpo, porque Cristo levou no seu corpo toda maldição, levou no seu corpo toda enfermidade. E então, quando você participa da ceia completa, você está atraindo sobre si todas as bênçãos advindas do sacrifício de Jesus na cruz. E então Cristo diz: quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então, automaticamente, na ceia, nós confirmamos que nós pertencemos a Jesus e que Cristo é o nosso Deus. Este é o pão que desce do céu. Não é o caso do pão que comeram do maná e morreram, mas quem comer desse pão, quem comer desse trigo que é a palavra, quem se alimentar daquilo que é a morte sacrificial de Jesus, crendo na ceia, né? Se alimentando da ceia, crendo em Jesus de coração, o que diz a palavra? Viverá para sempre. Nesse momento, queridos, hoje é fácil nós dizermos, né? Vamos comer da carne e beber do sangue. Mas imagina Jesus falando isso para judeus na época. Todo mundo ficou escandalizado. Os próprios discípulos começaram a dizer:
Que discurso é esse, duro de ouvir? E diz que Jesus falou para eles: ué, vocês estão escandalizados? E diz então que eles começaram a se afastar de Jesus. Muitos discípulos. Sabe o que acontece? Às vezes Jesus fala alguma coisa, você não entende agora, mas depois você vai entender. Quando Jesus estava dizendo ali, olha, vocês vão comer da minha carne e beber do meu sangue, para vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós. Eles estavam pensando que Jesus ia dar a carne deles, né? Ia dar um pedaço da carne para eles comerem. Eles ficaram escandalizados, eles não entenderam. E às vezes Deus te fala alguma coisa, você não entende, você já vira as costas para Deus.